Itália foi que as investigações avançaram de modo sério, desbaratando o esquema, como aconteceu aqui, só que chegou um momento em que cresceram acusações de abusos. E essas acusações de abusos, que nunca foram comprovados, ganharam uma dimensão que retirou o apoio da população. Quando isso aconteceu, houve um contra-ataque do sistema corrupto. Aquelas pessoas investigadas, parlamentares, inclusive, começaram a passar leis contra a investigação. Leis que anistiavam os crimes, que reduziam os prazos de prescrição para que se garantisse a impunidade, ou leis mesmo que proibissem a prisão preventiva no caso de corrupção. Uma dessas leis foi chamada até de Lei Salva-Ladrões. Isso é importante que nós tenhamos consciência de que aconteceu num caso muito similar na Itália, para que nós, sociedade brasileira, não permitamos que isso aconteça nesse caso também. Nova fase da Operação Lava Jato. Estão sendo cumpridos 23 mandados em São Paulo e Santa Catarina. A 24ª etapa da Operação Lava Jato, que teve como alvo o ex-presidente Lula, caiu como um tsunami no meio político. A assessora apostaria em mais quanto tempo de Lava Jato? Eu diria que é imprevisível, né? Nós temos alguns fatores externos que agora podem vir prejudicar a operação que realmente eram imprevistos, né? Nas próximas semanas nós vamos saber qual será o impacto de algumas decisões que estão sendo tomadas políticas, né, no presente momento. O juiz Sérgio Moro acaba de levantar todo o segredo, todo o sigilo da Operação Lava Jato. Isso traz a público um diálogo gravado hoje pela manhã. A Operação Lava Jato nasceu de um grampo telefônico e chegou à sua fase mais explosiva na semana em que completa 2 anos, também com a gravação de uma conversa. Dilma diz: seguinte, eu estou mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá? Lula responde: aham, tá bom, tá bom. Em junho de 2013, a Polícia Federal grampeou, com autorização da Justiça, o doleiro Carlos Habib Chater. A partir dele, chegou a outro doleiro, Alberto Youssef, e ao maior esquema de corrupção do país. As escutas não foram a grande arma dos investigadores. Há menos de 10 casos de grampos em toda a operação. A última interceptação telefônica foi autorizada para monitorar os telefones utilizados pelo ex-presidente Lula. Entre os dias 19 de fevereiro e 16 de março, tudo o que Lula falava, a Polícia Federal ouvia e gravava. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara, um presidente do Senado, não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Todas as escutas telefônicas foram autorizadas pela Justiça, mas os advogados do ex-presidente Lula questionam o horário da gravação da conversa com a presidente Dilma sobre o termo de posse. Às 13h32, o juiz Sérgio Moro já havia determinado a interrupção do grampo havia 2 horas, o que, no entendimento dos advogados, a tornaria ilegal. Não é válido o grampo. O grampo é uma forma incorreta, a não ser que a Justiça autorize. No meu caso, eu não sou passível de grampo, a não ser que o Supremo Tribunal Federal da nossa República autorizar. Senão, fere frontalmente a Lei de Segurança Nacional, que protege o presidente. Claro que eu não posso colher prova numa investigação criminal e compartilhar isso para fins privados, ou compartilhar isso para finalidades não permitidas pela lei. Mas quando há um interesse público identificável, o meu posicionamento, e não vem desse caso da Lava Jato, é um posicionamento antigo, e não é só meu, vários juízes também decidem assim, de admitir esse compartilhamento.
Estado democrático não existe sem o direito. Não há direito sem um poder judiciário independente. Não há independência do poder judiciário sem que sejam respeitadas as suas decisões. O jovem procurador da República, Deltan Dallagnol, se tornou um dos símbolos da operação, que é motivo de orgulho para quem faz parte dela. Nós não imaginávamos que esse trabalho iniciado lá em 17 de março de 2014 chegasse ao nível que chegou, ou seja, a grandiosidade que nós temos hoje com a Operação Lava Jato. Realmente nós não podemos falar que existem resultados definitivos, porque é uma investigação em andamento, mas nós já podemos ver pontos em que ela contribuiu com a realidade. Nós podemos ver um legado no tocante a instrumentos de investigação, como o emprego bastante consistente de acordos de colaboração premiada. Nós fizemos também mais de 100 pedidos de cooperação jurídica internacional para outros países para conseguir provas. Nós lidamos também com um grande volume de informações, usando softwares que analisam e que gerem Big Data, um grande volume de dados. Tudo isso foi a partir de muito trabalho para os envolvidos. Somos poucos para o tamanho do caso, então isso exige um sacrifício muito grande de toda a equipe. Todo mundo aqui passou por situações de esforço pessoal aqui muito grande. Eu lembro, no caso da 7ª fase, por exemplo, eu tive que viajar com urgência, meu pai foi submetido a uma cirurgia cardíaca, ele estava numa UTI, e eu praticamente concluí esses pedidos, eu fiquei 10 dias lá, ou 10 ou 15 dias, no hospital, eu trabalhava de dentro do hospital. Eu acredito que a fase mais difícil, para mim particularmente, foi a fase 14, que foi a fase da Odebrecht e da empreiteira Andrade Gutierrez, porque foi uma fase bastante complexa. Eu estava trabalhando 7 dias por semana aqui, inclusive várias questões pessoais também foram envolvidas. Minha namorada acabou me deixando porque Você eu não perdeu aguentava a namorada mais no meio da investigação? Ela não aguentou. Não aguentou porque eu estava sempre muito estressado. Por trás da ação dos policiais que já fizeram os maiores empresários do país, funcionários da Petrobras, doleiros, políticos e até um ex-presidente da República pularem da cama antes das 6 horas da manhã, está um protagonista. Apesar de evitar aparecer em público, o juiz Sérgio Moro se tornou conhecido no país inteiro. O Dr. Sérgio Moro ele tem uma capacidade de fazer uma apreciação complexa e rápida, porque a Lava Jato ela precisa de várias demandas. Só em termos de cautelares foram centenas desde o início da operação, né? Então, essa agilidade com que ele tem de assimilar a investigação, de se concentrar em determinados aspectos que são mais importantes para que ele possa fundamentar a decisão dele, fazem com que ele seja realmente a peça essencial dessa investigação. Nesse corredor fica o gabinete do juiz mais conhecido do Brasil, o juiz Sérgio Moro. Ele não dá entrevistas, tem um comportamento bastante discreto. De 11 da manhã às 7 da noite, como qualquer outro funcionário da Justiça, está aqui trabalhando. Isso sem contar os dias de operação, que chega ainda mais cedo, por volta de 8 horas da manhã. O juiz tem tanto trabalho nas mãos que no último 1 ano e meio, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem renovado a cada 3 meses o título de exclusividade do juiz Sérgio Moro para se dedicar apenas à Operação Lava Jato. A segurança é reforçada onde o juiz trabalha. Sérgio Moro costuma dizer que só se manifesta nos autos, dentro dos processos. Só é visto fazendo declarações em palestras. Crime de corrupção, você tem 2 culpados. É quem paga e quem recebe. A colegas, Moro explica que a discrição é fundamental para tocar os processos e manter a opinião pública ao seu lado. O juiz que torce para o Maringá Futebol Clube tem uma inspiração, a Operação Mãos Limpas. O maior caso de corrupção da Itália investigou políticos, empresários, construtoras, milhões pagos em suborno e propina para direcionar contratos de obras públicas. Exatamente o mesmo que a Lava Jato encontrou no Brasil. O que aconteceu na Itália foi que as investigações avançaram de modo sério, desbaratando o esquema, como aconteceu aqui, só que chegou um momento em que cresceram acusações de abusos.
e essas acusações de abusos que nunca foram comprovados ganharam uma dimensão que retirou o apoio da população. Quando isso aconteceu, houve um contra-ataque do sistema corrupto. Aquelas pessoas investigadas, parlamentares inclusive, começaram a passar leis contra a investigação. Leis que anistiavam os crimes, que reduziam os prazos de prescrição para que se garantisse a impunidade, ou leis mesmo que proibissem a prisão preventiva no caso de corrupção. Uma dessas leis foi chamada até de Lei Salva-Ladrões. Isso é importante que nós tenhamos consciência de que aconteceu num caso muito similar na Itália, para que nós, sociedade brasileira, não permitamos que isso aconteça nesse caso também. Até aqui no Brasil, a maior parte da população apoia a Lava Jato, que nesses 2 anos já prendeu 133 pessoas. Mas antes de qualquer medida judicial, a vida dessas pessoas é vasculhada aqui, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Lá dentro estão pelo menos 60 pessoas trabalhando exclusivamente na Operação Lava Jato. Essa quantidade é maior do que o efetivo de algumas delegacias da PF espalhadas pelo país. Só delegados são 10. Érica participa da operação desde a primeira fase, que no dia 17 de março de 2014 prendeu Nelma Kodama, doleira e amante de Alberto Youssef, com 200 mil euros escondidos na calcinha, tentando embarcar para a Europa. Queria que a senhora contasse por que foi o nome Lava Jato e se pensou que essa sigla Lava Jato fosse tomar conta da cabeça dos brasileiros. Não, nunca imaginei. No dia em que saíram as primeiras autorizações de monitoramento, eu fui inserir essas novas diligências no sistema e eu precisava de um nome. O delegado Márcio, que era o titular do caso, ele não estava no momento, eu falei com ele remotamente, falei, olha, preciso colocar aqui um nome. Ele, pensa em alguma coisa, tal, né, não tenho ideia agora. Aí eu falei, pensei na primeira coisa, na mais óbvia, né, posto de gasolina, quase todo posto, muitos postos de gasolina tem um lava-jato. Foi assim uma ideia, falei, vou colocar lava-jato, de repente, se não, qualquer coisa a gente muda depois e ficou. Érica está na linha de frente da Lava Jato e, assim como outros delegados, já foi vítima de ataques. Alguns jornais começaram a tentar levantar coisas das nossas vidas particulares, que não diziam absolutamente não dizia respeito à investigação, a nada. Começaram a tentar ver eventuais opiniões que a gente teve no passado, distorcer fatos a respeito das nossas vidas, para tentar, enfim, nos acusar de estar levando a investigação de uma maneira parcial ou direcionada. Ataques pessoais, a tentar agredir a pessoa do investigador, do juiz, as suas famílias, isso é algo que chateia um pouco. Mas era algo esperado. Numa investigação desse tamanho, era algo que todos nós tínhamos que estar preparados e esperar que isso fosse acontecer em algum momento. O que ninguém poderia prever é que a Lava Jato fosse se tornar a maior e mais extensa operação já realizada pela Polícia Federal. O novelo começou a se desenrolar a partir da delação premiada de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Antes desse acordo, nós tínhamos informações que indicavam corrupção num contrato da refinaria Abreu e Lima. Quando ele veio, ele falou, não era só esse contrato, foram diversos outros contratos. Aliás, não era só essa empresa, eram dezenas de empresas que participavam da corrupção. Aliás, não era só eu, eram muitos funcionários públicos da Petrobras que receberam, não só na minha diretoria, em outras 2 diretorias pelo menos. Aliás, existiam políticos e partidos políticos envolvidos. A partir disso, a investigação se ampliou em mais de 200 vezes. Com a ampliação, foram denunciados funcionários da estatal e os donos das maiores empreiteiras do país e mais de 70 políticos, quase 50 deles com foro privilegiado. Até o julgamento do Mensalão havia uma certeza muito grande da impunidade. A partir de então, tanto o Poder Judiciário quanto a própria população brasileira passou a não aceitar mais de forma passiva essa quantidade enorme de escândalos sendo revelados e sem nenhuma punição efetiva. Então, na minha leitura, Lava Jato é a continuidade de uma quebra de paradigmas iniciada com o Mensalão.
Depois de cada nova fase da Operação Lava Jato, a gente se pergunta o que foi encontrado na casa, nos endereços dos investigados. Quem sabe primeiro é esse pessoal aqui que trabalha nessa parte da Polícia Federal de Curitiba. São agentes administrativos e policiais, escrivãs e papiloscopistas. São eles que, primeiramente, separam tudo que chega nos malotes, sejam documentos ou também as mídias. E essas mídias, por exemplo, um computador ou um telefone, é encaminhado para um outro departamento que faz uma cópia. E essa cópia é que é analisada. Para quê? Para preservar o original. Às vezes, são necessários dias para identificar as provas em meio a tanto material. Vários destes malotes já foram descartados por não conter nada relevante. Às vezes, em centenas de folhas, se tira uma ou duas com algo que pode ser uma pista para os investigadores. Cada item é minuciosamente examinado e identificado. Cadê o auto de apreensão assinado? Tudo que está nas mãos dessas pessoas foi recolhido na 24ª fase da Operação Lava Jato, que teve como alvo direto o ex-presidente Lula. Como é que é a madrugada que antecede às 6 da manhã quando se bate na porta das pessoas? Madrugada, pra gente começa muito mais cedo, né? Pra gente, pelo menos aí em torno de 3h30 da manhã, já tá todo mundo acordado aí, preparado. Até tem, desde o pessoal que faz o acompanhamento aqui, quem faz acompanhamento de, por exemplo, telefônico dos alvos, para saber se eles estão em casa. A operação exigiu da Polícia Federal uma semana de preparação. O momento mais tenso quando se deflagra uma fase é o quê? É entre 6 e 7 da manhã para saber se acharam, se não acharam? Qual é o momento que vocês ficam mais preocupados? Eu acho que é o momento da entrada mesmo, até você conseguir entrar. Geralmente você tem dificuldade, às vezes, para ingressar em determinado local, até que o alvo possa abrir a porta. Quem bateu a porta do ex-presidente Lula às 6 da manhã, no dia 4 de março, foi o delegado Luciano. Como é que foi a reação do ex-presidente quando vocês bateram a porta, quando ele viu vocês? Assim, como é que foi? Ele ficou assustado? Ele ficou surpreso? Eu ouvi alguns relatos que ele foi muito educado com vocês. Como é que foi, doutor? Quando a gente bateu na porta e foi ele próprio que abriu a porta do seu apartamento, a expressão assim seria um pouco de surpresa, um misto, né, de tensão no ar, de maneira também educada, pediu para que a gente entrasse. Imediatamente foi lhe mostrado o mandato de busca que autorizava a gente estar ali naquele momento. Foi um misto de cada coisa, sabe? Com momentos, né, mais tensos, mas também tudo ocorrendo de uma maneira educada, pelo menos quando se referiam aos policiais. Luciano não foi escolhido à revelia. A gente não pode colocar a cumprir, às vezes, um mandado pessoas mais explosivas, que não tenham paciência. Então, eu não sou o único que tem esse perfil, né, de ser mais tranquilo no cumprimento dos mandados. Mas aí tem que somar o perfil com a disponibilidade da pessoa. Também. E aí os outros investigadores, né, também às vezes têm outras tarefas, têm outras fases e às vezes não tem essa disponibilidade de viajar para cumprir essa função. Mas nem tudo saiu como previsto. Essa grande confusão aqui no aeroporto de Congonhas, lotado, e 2 petistas aqui enfrentando essa massa. Com certeza o momento mais tenso foi quando estava chegando ao final das declarações dele lá no aeroporto de Congonhas, que era um local escolhido justamente para que ficasse afastado de manifestações, para que as pessoas não tivessem conhecimento, né, onde estava sendo feita a colheita das declarações. Isso porque os movimentos descobriram no decorrer da audiência que ele estava lá, e não só os movimentos, como diversos parlamentares federais foram até o local para tentar participar da audiência, enfim, dar o apoio ao ex-presidente. E aí começaram a surgir uma certa tensão, porque nós estávamos focados na segurança de todos, inclusive dele. Apesar de queixas sobre o número excessivo de prisões temporárias, de conduções coercitivas e do que alguns advogados chamaram de arbitrariedades, os números da Lava Jato impressionam. Já são mais de 1.000 procedimentos instaurados, quase 500 mandados de busca e apreensão, 50 acordos de delação premiada e quase 3 bilhões devolvidos aos cofres públicos. Mas a meta é recuperar mais de 21 bilhões. Valor como esse nós não temos em outros casos de recuperação. Por quê? Porque o nosso sistema de justiça não funciona. O caso que mais recuperou dinheiro, fora esse caso Lava Jato, não recuperou mais do que 70 milhões de reais. Então nós já temos aí uma multiplicação de mais de
29 vezes do valor mais recuperado num caso antes do caso Lava Jato. As denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal já resultaram em 67 condenações, quase 900 anos de prisão. Nós avançamos também na transparência em investigações, criamos o primeiro site de um caso criminal na história do país. Esse site, qualquer cidadão pode entrar lá e conferir a íntegra das acusações criminais, ver o número do EPROC, do processo junto à Justiça, pode entrar lá no site da Justiça, inserindo esse número e ver todas as provas que embasam a acusação. E a cada pedido da PF ou do MPF, a rotina na carceragem em Curitiba muda. Quantas vezes você já viu cenas como essas de presos chegando na PF? E na condução dos presos, o agente que ganhou até uma marchinha de carnaval. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Por aparecer sempre ao lado dos investigados, na Lava Jato ganhou fama. E com a visibilidade também vieram à tona problemas que ele tem com a justiça. Newton Ishii responde a processo por facilitação de contrabando. A defesa diz que ele foi condenado a pagar cestas básicas, mas recorreu da decisão. Todos os detidos até agora passaram pela Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O local tem capacidade para 24 detentos e há 2 anos a prioridade são os presos da Lava Jato. Por causa do perfil diferenciado desses presos, foi preciso até mudar a segurança por aqui. Nós fizemos uma parceria com o DPEM federal e trouxemos para trabalhar aqui na nossa custódia 3 agentes penitenciários federais que estão dando um apoio ali na nossa carceragem. Como são presos com perfis completamente diferentes das operações do dia a dia, vocês acabam tendo um cuidado em separar esses presos? Tem presos que estão indo para a delação premiada e outros não. Então, por conta disso, até para proteger esses presos que estão entrando na fase da delação premiada, nós preferimos que esses presos fiquem separados dos demais. Custódia parlatório. É nesse ambiente que os advogados têm contato com quem está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. E não é um contato físico, não. É o contato nessa sala, através desse vidro e por telefone que eles se falam. E não é de qualquer jeito, não. Tem regras. Aqui não pode entrar com telefone celular. E a conversa entre o advogado e o preso que está lá do outro lado deve durar no máximo 30 minutos. Essa é a sala mais barulhenta de toda a Operação Lava Jato. Não é para menos. Aqui dentro fica um mega computador. Na verdade, ele é um quebrador de senhas que faz até 1 milhão de cálculos a cada segundo. E se a gente olhar o trabalho dele nas últimas horas, já chega a quase 12 bilhões de combinações. Com o material que a Polícia Federal e o Ministério Público têm em mãos, ainda há trabalho para mais 1 ano. A estimativa é do delegado que coordena a Operação Lava Jato na PF. E também é dele a sugestão de eternizar a Lava Jato. A ideia era que esse grupo que trabalha com investigação, que desenvolveu o conhecimento nessa área, pudesse ser transformado de alguma forma numa operação permanente. Que, além de tudo que é desmembrado da Lava Jato, pudesse trabalhar em casos exponenciais de combate à corrupção no país. Eu espero que a Lava Jato ela tenha influenciado, além dessa questão do esquema criminoso que foi apurado, que é uma questão técnica, jurídica, etc., mas que ela influencie as pessoas que participem mais, né, do processo decisório, das questões políticas, se interessem mais, que percebam que as decisões tomadas pelo governo têm uma interferência direta na vida delas no dia a dia, é o preço das coisas, é o combustível, é o desemprego, etc., se interessem mais por isso. Como pessoa, eu espero que a Lava Jato sirva para mudar um pouco a mentalidade de como se faz política no Brasil, né? Que sirva para que haja pelo menos um pouquinho de medo em se envolver em corrupção. Outra coisa que eu acharia interessante, que se refletisse em relação ao privilégio de foro. O privilégio de foro para determinadas autoridades para crimes comuns, eu entendo que numa democracia consolidada como a brasileira é inadmissível. Esperamos que isso seja uma outra coisa que os nossos parlamentares, a população vá debater futuramente para ver o que é mais interessante, né, para o país. Capitão do mundo.
Eu entrevisto Eugênio Aragão, procurador da República e ex-ministro da Justiça. Pretendo fazer com ele uma análise do comportamento do Ministério Público Federal, especialmente a partir da Operação Lava Jato. Ministro Aragão, como explicar o comportamento do Ministério Público Federal a partir da Operação Lava Jato? É uma tendência de um marketing corporativo que já vem há alguns anos. Mas me parece que eles conseguiram chegar, vamos dizer, aos píncaros, ao seu clímax nisso. A Lava Jato é um instrumento de marketing, basicamente, para o Ministério Público. Encontraram um viés ali a partir de dados que obtiveram do Youssef e saíram escavando lá dentro. Dentro de um marco normativo que nós temos que é extremamente flexível. O marco de combate a organizações criminosas no Brasil é de uma flexibilidade impressionante. E a partir daí foram dentro de dentro de um caminho claro de incriminação de certos atores. Atores que davam para o Ministério Público, sem dúvida nenhuma, um lugar ao sol dentro da sociedade, dentro da opinião pública. Usando métodos nem sempre consagrados pelo direito constitucional, pelo direito processual penal. E com um juiz também extremamente ávido, cúpido em ocupar espaços. Você encontra isso em nenhum outro país do mundo. Deixa eu lhe perguntar, essa operação de marketing começa, podemos dizer, com o procurador-geral Roberto Gurgel no Mensalão? Antes, na verdade. Nós vamos ver isso já no Banestado. No Banestado já houve essa tentativa de se criar uma cortina de fumaça a respeito. O que o Ministério Público Federal fez de impróprio, na sua opinião, no Banestado? Não, no Banestado tivemos problemas mais com a Polícia Federal do que com o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal ainda estava, vamos dizer, se mirando de alguma forma nos exemplos da Polícia Federal e fazendo seus primeiros contatos com as autoridades americanas. Ou seja, estava preparando um cenário para uma cooperação duradoura. A Polícia Federal, ela foi extremamente abusada naquele episódio. Se mandaram inúmeros agentes da Polícia Federal para Nova York. Ali eles se serviam no gabinete do procurador-geral adjunto de Manhattan, né, o Adam Kaufman, dos documentos que lhes eram apresentados, levavam para o consulado do Brasil, consularizavam esses documentos e traziam para o Brasil debaixo do braço como se prova fosse. Só que tinha um detalhe. Nesse meio caminho, vários desses documentos eram liberados para a imprensa. E apareciam facsímiles em Veja, Globo, não é isso? Criou-se ali, me parece, um ativo, não é isso? Para ser aproveitado mais adiante, inclusive os contatos. Né? Que então, a partir daí, quando veio a Lava Jato, com o mesmo juiz, Moro, da vara de lavagem de dinheiro de Curitiba, quando havia os vazamentos... Nós temos a mesma equipe policial que trabalhou na CC5. Né? Os mesmos procuradores? Os mesmos procuradores. Ou seja, ali nós temos, então, um novo contexto, mas em que a expertise colhida no Banestado era plenamente reaproveitada. Inclusive, até a fonte primeira das informações que abriram a Lava Jato era o Youssef, que era o mesmo do Banestado. E se a Força-Tarefa e o Moro não prenderem o Lula? O que acontece? Não sei se prender, não prender é o problema central. Eu acho que mais importante, me parece, está sendo desmontar a imagem dele. Esse desmonte da reputação da imagem do Lula se daria já suficientemente bem, tornando-o inelegível. E isso se dá com uma condenação em primeiro grau, uma condenação e uma confirmação em segundo grau. Claro que com a jurisprudência agora do Supremo de que pode haver execução provisória da pena em segundo grau, né, há um risco maior realmente de se também atentar contra a liberdade pessoal
do presidente Lula. Eu não acho que isso seja a agenda principal. A agenda principal é tirá-lo de circulação do espaço político. Claro. Né? Então, me parece que isso daí agora eu acho que é muito mais prioritário, porque uma prisão do Lula, de certa forma, o tornaria um mártir. Né? Não sei se é o interesse de se criar um herói nacional. Voltando ao Ministério Público Federal, atribui-se ao ministro Sepúlveda Pertence, que trabalhou para a elaboração dos princípios que norteiam o Ministério Público Federal na Carta de 88, na Constituição de 88, atribui-se a ele a frase "criei um monstro". Como corrigir esse monstro? Que medidas tomar para transformar o Ministério em público e federal? O Ministério Público ele se tornou, por demais, musculoso. E se tornou musculoso principalmente por uma atuação de risco. No Brasil, as carreiras que são mais bem remuneradas são aquelas que representam risco à governabilidade. E a primeira que descobriu esse filão foi a carreira do Ministério Público. Quem mais pode ameaçar os governos? São os mais bem advogados públicos, são os delegados da Polícia Federal, os auditores fiscais, membros do Judiciário, auditores do TCU. São as carreiras mais bem remuneradas no país. Não é à toa que eles estão, vamos dizer, no topo da cadeia alimentar do serviço público. Não é isso? Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. Não que as pessoas atuam, vamos dizer, prevaricando, não se trata disso, mas é uma dinâmica corporativa que tem se beneficiado enormemente desse tipo de atuação. Essa tem sido uma receita de sucesso. Mostrar os dentes. E tanto assim é que a Associação dos Procuradores, quando quer alguma vantagem, a ela são estendidos o tapete vermelho nos gabinetes dos deputados, senadores e até no Executivo. Enquanto outras carreiras do serviço público, como professores, por exemplo, tem que fazer greve, manifestação na rua. Claro. Né? Não tem a mesma receptividade que tem os membros do Ministério Público. Eles são suas excelências. O senhor concorda com o princípio de que o presidente da República deve nomear o mais votado de uma lista tríplice, escolhida pelos próprios procuradores? De jeito nenhum. O grande problema nessa lista tríplice é que ela desconsidera a falta total de representatividade da casta dos procuradores para escolher um personagem na política nacional que tem uma grande influência sobre o destino de governos. Claro. O Constituinte foi muito sábio em dizer que o presidente da República escolhe, submete ao Senado e, com isso, o Procurador-Geral da República passa a ter um mandato de 2 anos. Isso já é suficiente garantia para a sua independência. Veja, por exemplo, Aristides Junqueira Alvarenga. Foi uma pessoa absolutamente independente. Né? E não foi escolhido por votação. Então, a lista tríplice é muito mais o fortalecimento da vontade corporativa. Qual é a representatividade de uns funcionários concursados, como são os procuradores da República, em escolher esse personagem que tem uma influência no destino de todos nós? É por isso que a Constituição entregou isso a quem tem representatividade política, que é o presidente da República. E ele é o símbolo da soberania popular, porque ele foi eleito. Então, para mim, entregar a eleição para a classe é um sequestro corporativo da soberania popular. É tomar aquilo que a Constituição destinou a um soberano. Voltando à minha pergunta, ministro, como se corrige isso? Ou se é que não tem correção? Olha, eu acho que tem correção, porque, enfim, o Estado não pode falir, né? Então, alguma saída tem que ter. Mas me parece que o primeiro grande problema que o Brasil tem que resolver são as grandes contradições no sistema de remuneração do serviço público que cria príncipes da República. Para mim, uma solução que poderia resolver isso a médio prazo seria uma reforma constitucional em que se simplesmente destacasse, se separasse os ganhos
dos grandes atores políticos, que são as locomotivas que puxam, vamos dizer, aqueles vagõezinhos que estão pendurados nele, que são presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado, senadores, deputados e ministro supremo. Tem uma cláusula constitucional dizendo que os ganhos desses não podem servir de referência para ninguém. E impor que o teto dos ganhos no serviço público será estabelecido pela lei de diretrizes orçamentárias. Porque tem ano de vacas gordas e tem anos de vacas magras. Então o teto pode ser flexibilizado, como é em outros países. E a partir daí você estabelece uma matriz de ganhos, né, em que você vai guardar proporcionalidade entre as diversas carreiras do serviço público, conforme a sua complexidade, conforme o seu risco. Então não é razoável hoje, por exemplo, que um procurador da República recém-concursado ganhe quase 30 mil reais, bruto, e líquido quase 24 mil reais. Enquanto você tem um general 4 estrelas recebendo 14 mil reais bruto, você tem um professor titular de universidade em fim de carreira recebendo 12 mil reais brutos. Isso sobe a cabeça de qualquer um. Isso sobe a cabeça. E as pessoas perdem um senso de realidade. Acham que o mundo é assim. Eles ficam numa aporia com o mundo externo, vamos dizer, uma visão endógena do mundo, que não estão sabendo o que está acontecendo. Para um juiz como o Moro dizer que não sabe o que vai acontecer com o Brasil, com a Lava Jato, isso é de uma alienação completa quanto aos problemas nacionais. São milhares de empregos de pais de família que estão sendo riscados do mapa. Não são os empregos dos procuradores nem do juiz. Eu entrevistei outro dia o Wagner Freitas, presidente da CUT, que atribui ao juiz Moro a demissão de 1.500.000 trabalhadores do país. É difícil a gente fazer isso estatisticamente, com certeza. Por quê? Porque tem vários fatores aqui. Tem a Lava Jato, tem também a queda do preço do petróleo, das commodities. Mas também não é possível isentá-lo, né? Não pode isentar. Podemos estabelecer uma relação entre ele e Mas não dá para dizer, esses empregos daqui foram perdidos por causa disso, aí esses outros foram por causa daquilo. Foram uma série de fatores que afetaram violentamente o setor petrolífero e a indústria naval brasileira e a indústria da construção civil. A contribuição da Lava Jato para essa crise é substancial. Eu digo mais que ela é muito mais grave do que a vantagem que ela diz ter levado em recuperar 2 bilhões de reais perdidos no processo de corrupção. O senhor estudou na Alemanha. A Alemanha viveu o fenômeno do nazismo. Várias empresas que trabalharam no nazismo sobreviveram e estão aí até hoje. Esse fato que nós assistimos hoje, que é a destruição de um significativo pedaço da indústria brasileira, inclusive da indústria da engenharia pesada, do programa nuclear, da construção naval, isso aconteceria na Alemanha? A Alemanha teve uma situação completamente diferente que o Brasil. Primeiro, teve uma guerra e teve uma atuação extremamente inteligente da liderança nazista no último ano da guerra, que começou em 1944 com uma reunião que Martin Bormann realizou com os grandes empresários industriais alemães e, a partir daí, liberou o maior processo de lavagem de dinheiro que a história já conheceu. Liberou os empresários de esconder o dinheiro alemão, seus recursos, em países neutros. Os mais beneficiados foram Argentina e Turquia. Quando a Alemanha foi voltando à sua normalidade no início da década de 50, esse dinheiro foi sendo repatriado. O volume de dinheiro repatriado foi um múltiplo enorme daquilo que o Plano Marshall deu para a Alemanha. Mais do que o Plano Marshall? Muito mais. Porque foram os ativos da Alemanha. Tem uma ideia, em 1954, portanto, 9 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já estava no mesmo nível de produção de 1936.
Isso não foi plano Marshall. Não. Isso foi a recuperação desses ativos trazidos de volta por essa indústria. Os americanos, claro que tiveram, vamos dizer, umas iniciativas aí de quebrar as pernas de algumas indústrias muito poderosas, como, por exemplo, a IG Farben, né? Que era o maior empreendimento químico da Europa. Né? E que produzia aqueles gases que eram lançados... o Ciclone B que foi usado para as câmaras de gás. As câmaras de gás. O IG Farben foi quebrado em 4 grandes empresas. Foi a Höchst, foi a Bayer, foi a BASF e foi a Henkel. Né? O quê? Essas 4 empresas... Estão todas aí? Estão todas aí, era o IG Farben. Hoje você tem essas 4 empresas irmãs que eram do IG Farben. Então até hoje são grandes empresas alemãs. Produzindo os remédios que nós tomamos. Produzindo remédios que nós estamos tomando. São donas praticamente da indústria química alemã, com enorme impacto internacional. Podemos lembrar também da Krupp, que fazia os canhões do Hitler? A Krupp hoje está junto com a Thyssen, né? Thyssen-Krupp se juntaram os dois grupos. Então tem algumas coisas na Alemanha, né, que são muito curiosas. Mas o princípio que eu queria estabelecer... E aí é o seguinte, o regime nazista e o regime pós-nazista procuraram preservar os empregos dos trabalhadores alemães. Com certeza. É esse o meu ponto. Mas é claro que política, tanto lá quanto cá, trabalha também nas sombras com financiamentos escusos. Existe corrupção pública, existe corrupção privada na Alemanha. A corrupção privada, por exemplo, pode ocorrer quando os membros do conselho administrativo da Volkswagen são subornados, por exemplo, pela indústria de autopeças, para escolher determinadas indústrias em detrimento de outras para montar os automóveis. Isso é corrupção privada. E isso é extremamente frequente em vários setores da economia. O Deutsche Bank está sendo punido pelas operações que fez nos Estados Unidos. A Volkswagen também. Porque enganou o povo lá com seus índices falsos de proteção ambiental. Corrupção é um fenômeno mundial. Corrupção existe no Brasil, existe na Alemanha, existe em qualquer canto do mundo. O problema são as estratégias que governos usam para enfrentá-la. E aí, hoje, principalmente as receitas principais são compliance e integrity, programas de compliance e integrity, de boas práticas, porque problemas que são estruturais, e essa grande corrupção, quando ela existe, ela é estrutural, tanto aqui como em qualquer canto do mundo, ela tem causas na economia, né? Ela tem que ser resolvida com medidas estruturantes. Claro. Não adianta a gente querer resolver corrupção com moralismo. Com PowerPoint. Porque você vai estar enganando no fundo, porque você pode pegar fulano, beltrano e cicrano, mas você não vai resolver o problema. Você, como o Ministério Público gosta de fazer, você arrumou um culpado pelo problema, mas não resolveu o problema. Então isso acaba sendo uma enganação. Acaba não dando resultados definitivos de controle. Eliminação não é possível, mas controle da corrupção para níveis mais baixos. No Brasil, o problema é que isso é algo que está fora do combate da corrupção. Esse fetichismo que se criou, essa obsessão com o tema da corrupção, é uma cortina de fumaça, com outros problemas que são muito mais sérios do país, como, por exemplo, a distribuição de renda. São as políticas sociais. E você usa a corrupção para derrubar um governo que estava promovendo políticas inclusivas e para depois baixar uma emenda constitucional que congele os gastos nessas políticas. E aí nós temos uma cortina de fumaça nessa brincadeira de que o grande problema do Brasil é a corrupção. O Brasil não é nem mais nem menos corrupto do que as grandes economias capitalistas. De ler aqui um trecho de um discurso do presidente Theodore Roosevelt, que ele fez ao Congresso norte-americano no longínqua data de 7/12/1903. Esse trecho é sobre a corrupção e ele foi extremamente eloquente nesse discurso. Abrindo aspas, não existe crime mais sério do que a corrupção. Outras ofensas violam uma lei, enquanto a corrupção ataca as fundações de todas as leis.
Sob nossa forma de governo, toda autoridade está investida no povo e é por ele delegada para aqueles que o representam nos cargos oficiais. Não existe ofensa mais grave do que a daquele no qual é depositada tão sagrada confiança, quem a vende para o seu próprio ganho e enriquecimento. E não menos grave é a ofensa do pagador de propinas. Ele é pior que o ladrão, porque o ladrão rouba o indivíduo, enquanto que o agente corrupto saqueia uma cidade inteira ou o Estado. Ele é tão maligno como o assassino, porque o assassino pode somente tomar uma vida contra a lei, enquanto o agente corrupto e a pessoa que o corrompe miram, de forma semelhante, o assassinato da própria comunidade. No trecho seguinte, ele relembra uma frase famosa do ex-presidente Abraham Lincoln, continuando aqui nas aspas. O governo do povo, pelo povo e para o povo, irá perecer da face da terra, se a corrupção for tolerada. Os beneficiários e os pagadores de propinas possuem uma malévola preeminência da infâmia. A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça. A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância, não na correção. Nenhuma cidade ou estado, muito menos a nação, pode ser ofendida pela aplicação da lei. Se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a corrupção, nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade. O primeiro requisito para o autogoverno bem-sucedido é a aplicação da lei, sem vacilos, e a eliminação da corrupção. Fecha aspas. Esse discurso, além da eloquência, deixa claro a relação do combate à corrupção com a qualidade da nossa democracia. E fica essa leitura aí para ser apresentada nessa página que é mantida muito gentilmente pela minha querida esposa. Não tenho nada contra a Lava Jato. Eu tenho a favor. Eu só não quero que a Lava Jato enverede por alguns caminhos que resultarão em anulação de processo. Só isso. E esse risco existe. Mas não quero que ela ganhe uma aura de militância política. Quando o juiz Sérgio Moro começa a fazer determinadas transmissões na internet, falando não como juiz, mas como político, ele empresta um viés político à Lava Jato que é desagradável e desinteressante. E ele sabe, por exemplo, que no modelo americano de justiça, que de algum modo ele está seguindo no Brasil, isso jamais seria admitido. Mas nem pensar. Isso daria suspeição do juiz na hora. Então eu peço só cumprimento da lei para todo mundo. Determinadas propostas da Lava Jato estão erradas. Das 10 medidas contra a corrupção, 3 são absurdas. A saber, limitação de habeas corpus mais do que a própria ditadura limitou, evidentemente isso não vai passar, teste aleatório de honestidade, que também não vai passar, e coleta ilegal de provas, que também não vai passar. E essas 3 coisas não vão passar, o Dallagnol sabe disso, o Sérgio Moro sabe disso, porque são inconstitucionais. Não precisa ter gritaria, não precisa dar uma de vigarista tentando privatizar a luta contra o PT. A luta contra o PT é uma luta pública, uma luta pela democracia. Bem, discutir o Brasil nesse momento que nós estamos vivendo, acho que é uma coisa deliciosa e fundamental para a gente tentar saber para onde vai o nosso país. É que eu estou tentando fazer, inclusive ali no auditório da Livraria Cultura do Shopping Bourbon, na Rua Palestra Itália, ao lado ali do Campo do Palmeiras. Vocês podem consultar no meu Face, no meu blog, tem as várias datas. Nós temos agora na próxima terça-feira um próximo encontro, depois no dia 22 também desse mês, depois no início de dezembro. Mas no blog, no Face meu, vocês encontram essas informações. E lá trocamos sempre ideias, batemos um pouco de papo sobre como é que o Brasil está. E eu acho que essa é a questão que está sendo colocada hoje, né, nesse momento que nós estamos fechando essa semana. O que vai acontecer a semana que vem? O movimento da história está tão rápido no Brasil que a cada semana nós temos um outro panorama. 2016 efetivamente é um ano histórico. Não é aquela falar que tudo que é histórico, é histórico mesmo, né? As mudanças que nós tivemos, puxa vida, né, de janeiro até agora é
inacreditável. E na próxima semana poderemos ter, e aí que é a grande questão que está sendo colocada, a delação, e eu insisto que isso é vital, provavelmente o Brasil vai ser outro a partir da delação dos diretores, dos controladores da Norberto Odebrecht, os altos funcionários, e que estimam em 75 delações. São delações aí da chamada da lei da delação premiada ou da colaboração com a justiça, se assim preferir, né? E que vai ser devastadora, dizem alguns, que vai atingir grande parte do mundo político. E aí é que está a questão. A Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, está em polvorosa, porque sabe o significado disso. Daí que tanto o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal vão torpedear a Lava Jato, né? E aí, para torpedear de que forma? Usam terceiros. Algumas vezes o próprio político fala, o ministro no STF insinua, ou alguém do Palácio do Planalto faz algum comentário. Lembrando que no caso do Palácio do Planalto são aqueles que menos estão fazendo comentários depreciativos à Lava Jato. Eles se concentram, esses comentários, ou no Congresso Nacional ou no STF. Mas usam depois terceiros, né, como verdadeiros papagaios, para repetir o ódio que eles têm, que a Praça dos Três Poderes tem em relação à Lava Jato. Aí bate nas 10 medidas contra a corrupção, que são fundamentais para o futuro do Brasil. Não podemos deixar que isso se repita. Temos de apurar e até o fim, mas criar um mecanismo legal para enfrentar esse problema no seu nascedor. Elas são fundamentais. Precisam ter uma melhora aqui, outra colar? Sim. Mas não, atacam as 10 medidas, escolhe o Ministério Público Federal como inimigo, ataca o Ministério Público Federal, escolhe algumas pessoas no Ministério Público Federal, como, por exemplo, o Deltan Dallagnol, que tem um trabalho importantíssimo feito no Brasil. Aí eles depois miram o foco para atacar o processo de investigações e aí atinge a figura essencial do Brasil do século XXI. Qual é o grande personagem do século XXI brasileiro? É alguém da Praça dos Três Poderes? É o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, Paraná. É ali. Aí eles atacam o Sérgio Moro. Alguns têm inveja, outros atacam porque, na verdade, estão a serviço, por tabela, de um projeto criminoso de poder número 2. Porque tem o projeto petista, que é esse que foi derrotado nas ruas. Mas há o alternativo, né, que está aí em outros partidos políticos e que tem de ser destruído para que tenhamos o que eu sempre digo, a República no Brasil. Aquela que o Deodoro anunciou em 1889, mas até hoje não foi proclamada. Esse é o grande embate que está sendo travado no Brasil agora. Defender a Lava Jato é defender a democracia e defender a República. Quem está criticando a serviço desse projeto criminoso de poder 2... sendo papagaio do Congresso Nacional do STF, está querendo manter tudo como está. Faz uma mudancinha. Saiu o PT. Foi uma vitória grande mesmo, fundamental. Mas a vitória maior vai ser quando nós colocarmos todos os corruptos na cadeia. O PT, a previsão inicial é que perderá em 2018 1/3 da sua bancada. Agora, essa era a previsão. Metade agora. Metade. Né? Eu estou achando que eles vão ficar, eles vão perder 2/3. Eu estou achando que não vai nem existir mais PT. Acho que nem vai existir mais PT. Vai todo mundo para outro partido. Eles vão criar outro partido. Eu escrevi hoje como a Democracia Cristã. A Democracia Cristã passou pelo mesmo processo. Não é que houve mãos limpas e no dia seguinte a Democracia Cristã acabou e o Partido Socialista também. Não, eles passaram por 2 campanhas eleitorais. Na primeira eles pegaram uns 20% e eles nunca tinham feito isso daí, tinham tão pouco voto. Campanhas municipais e locais para regiões, e da outra eles chegaram com 12%. Aí falaram, melhor encerrar melhor fechar as portas desse troço e vamos nos reciclar em outros partidos. E foi o que aconteceu. Mas levou 2 anos. Levou 2 anos com derrotas eleitorais, em que o cacife do partido foi diminuindo. E é a sensação de que a mesma coisa vai acontecer com o PT. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a situação de José Serra e de outros políticos citados em delações da Lava Jato. A Lava Jato já derreteu a presidência de Dilma e o PT. Levou para a cadeia gente graúda, oligarcas políticos e empresariais. Aos pouquinhos, passo a passo,
A operação vai aproximando a faxina de toda a galeria de presidenciáveis da República. Há moribundos em excesso no noticiário e a lista não para de crescer. Denunciado como beneficiário de repasses ilegais de 23 bilhões de reais em 2010, o tucano José Serra junta-se no Vale dos Delatados ao correligionário Aécio Neves e a Lula. A última eleição presidencial ocorreu em 2014, ano em que a Lava Jato começou. Dilma foi reeleita, Aécio virou o principal líder da oposição e Lula representava o sonho de continuidade do PT. Hoje, o PSDB de Aécio é força auxiliar do governo do PMDB de Michel Temer, apinhado de alvos da Lava Jato. E o PT de Lula é uma espécie de abracadabra para a caverna de Ali Babá. Impossível saber quem chegará vivo a 2018. Aécio é protagonista de 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Lula, réu 3 vezes, é uma prisão esperando para acontecer. Serra, que fazia pose de alternativa, é outra biografia sub júdice. Geraldo Alckmin é um ponto de interrogação, aguarda na fila pela divulgação do anexo da delação da Odebrecht, que trata dos governadores. A única certeza no momento é que 2018 não é mais o que já foi. Por sorte, ainda não há no Brasil um Donald Trump. Mas quem pode garantir que não aparecerá um aventureiro? Boa noite.